Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai perguntar para nós mesmos o que é a radiação, né? Esse termo radiação, o que ele significa, né? Então, para responder essa pergunta, né? A gente precisa de entender a ciência sobre a composição acadêmica de olhar para os estímulos da natureza que estimulam ou desestimulam os organismos vivos, né? E com a tecnologia da comunicação, a partir de símbolos que operam o edifício de converter a natureza em uma informação, em um dado e relevar ele consigo a partir da reflexão, do pensamento, desse arquivo no sentido da infração orgânica, a gente tem a escala. Então a gente começa a abrir o nosso ser para as escalas de preocupação. E isso nos faz cientistas. A gente não só sente, mas a gente reafirma esse sentido a partir dessa carga que é simbolicamente utilizada para desenvolver o intelecto, a informação, transporte dessa, dessa consideração. E aí, o que acontece? Com a tecnologia, ou seja, a técnica de utilizar a comunicação para vestir as lógicas, que que são as relações da natureza com os homens, a gente começou a dar à luz para as percepções e desenvolver as escalas das percepções a partir da instrumentação desse edifício de simbolização, né? E aí os números, é, os operadores lógicos começaram a desenvolver afinidade, né? Principalmente com o terço da resolução de reação da natureza com o desenvolvimento humano, uma vez que a gente tem o espelho antes dele nascer na água, mas não só na água, mas na água dos olhos, né? Nesse coeficiente de hidratação ocular que consegue imprimir a nós a revelação. Então, há muitos anos atrás, nós não tínhamos todos esses complexos que a gente tem hoje de fábrica, de veículo de mercadorias e oportunidades de arrecadar valores de saber. A gente não tinha caderno, não tinha todas essas autoridades. Então a gente precisava ser mais, digamos assim, ser mais natural no sentido da versão de reconhecimento. Então, olhar para o indivíduo e ver era uma forma de aprender. Não que hoje não seja, mas é que essa forma de aprender a partir da visão, ela era algo que tinha poder, tinha um certo valor, um certo edifício que hoje às vezes a gente ignora e não paga por isso, né? Mas
antigamente tinha esse valor. E foi a partir dessas reações humanas que começou todo o desenvolvimento que a gente tem hoje em dia dos reconhecimentos científicos, né? Das escalas. E que às vezes conseguem até mesmo ultrapassar a detecção de um organismo por desenvolver da detecção de um organismo a desescala do além, né? Porque um organismo ele é limitado. Só que se a gente fazer o organismo vivo sobre o determinado organismo vivo estudado, determinada forma, e construir escalas e até mesmo é, desenvolver lógica nessa escala, a gente consegue uma interface de inteligência além do que a gente consegue ver atualmente. E isso nada mais é, nada menos é do que a prevenção. Prever desacordos com o passar do tempo, né? Sobre a flutuação dos dados que nós temos no presente e sobre a flutuação dos dados que já ocorreram no passado. Dito isso, sabendo que a ciência trabalha assim, a radiologia nada mais é do que a forma e é a gaveta, é o campo de estudo em que os seres humanos começaram a decompor a revelação que, que era vista a partir da desescala de passar tempo sobre o Sol, sobre as luzes. O Sol é a primeira ordem do ser sobre a possibilidade de enxergar. Então o Sol é a mãe, como se fosse a mãe da radiologia. É o astro que permite. E assim, sobre essa relação com o Sol, existe a decomposição que começou a criar a ciência. E toda a desinformação que o Sol traçava de inovação nos organismos vivos era anotado e e havia sentido sobre isso, até conhecer as luzes artificiais e desenvolver a artificialidade de envolvimento das luzes artificiais com os homens. A gente chama dos elétrons vivos na órbita dos átomos com núcleos de massas atômicas, ou seja, com seus nêutrons e os seus prótons colidindo entre si, gerando aquilo que a gente chama de energia própria ou capacidade de carga ou de reter carga sobre o Sol, né? nas suas deocupações atômicas ali entre as suas micromoléculas, né? As menores partículas que a gente considera no universo, os átomos, né? Nós, no sentido da preocupação de organizar o universo, né? Para fazer a ciência e a educação fornecer, de certa forma, encaixes e facilitações de encaixes por assegurar a repetição e laborização dessa informação que é uni e vestida para qualquer pessoa. Pode se unir e vestir para qualquer pessoa, porque a ciência ela gosta de ressaltar aquilo que é uma verdade presente, né? Porque considera-se que o momento agora, daqui a alguns anos, podem ter muitos fatores que mudem a realização das informações,
e precisam o tempo todo estar sendo adaptadas. Então, por isso que a gente precisa de cientistas nos laboratórios adaptando a ciência com o passar do tempo e das pessoas que associam-se a esse tempo, que nada mais menos do que a consideração do homem frente à disposição de se organizar em espaço. É sobre essa reação. Bom, então vamos lá. Vamos entrar então numa planta da ciência que desguarda para nós. A gente não pode consumir ela. É proibido consumir o fruto dessa planta. Mas a gente pode admirar ela. É uma planta que está no meio, que vive no meio de nós para nos ajudar a organizar as informações que a gente denuncia, né, ou que denuncia nós mesmos sobre as reações que a gente toma dessas fontes, né? E aí a gente vai começar a compreender então o que é a radiação. E a radiação, ela é isso, né? São fontes que fazem reações nos organismos, né? Então todo organismo, toda célula, ela vai reagir à radiação, né? Toda e qualquer célula. Só que a gente tem níveis de radiação. E a radiação, ela é uma radiação. Porém, ela pode ter vários efeitos ou ter escala de efeitos na radiação. Ou seja, ela pode chegar aqui e ela parte daqui, dessa fonte aqui, e vai chegar aqui, decaindo, né? Ela vai decaindo, ó. A partir do tempo de meia-vida. Mas a gente pode modular ela a partir da fonte e ela pode ter uma velocidade. Ela pode ter suas características, digamos assim. Características. E aí essas características, elas vão, de certa forma, né, vão ser vistas pela reação do agente ou do organismo irradiado. É simples assim. Então, geralmente, o organismo irradiado é que entrega para nós formas de caracterizar a radiação, né? E aí a gente tem esses organismos e de certa forma a gente pode usar animais irracionais, plantas, né? A gente pode utilizar vários organismos para até mesmo guardar o que essa fonte caracteriza ser sobre um organismo. Então, radiação são fontes de energia e, de certa forma, ao emitirem sua energia, revelam-se sobre reação nos organismos vivos. Então a gente tem essas ondas, essas fontes emissoras.
A radiação é a energia emitida por fontes naturais ou artificiais que percorre o espaço por meio de ondas eletromagnéticas ou partículas. Os exemplos mais conhecidos de radiação são luz visível, radiação infravermelha, micro-ondas e ondas de rádio. A escala de radiações eletromagnéticas é apresentada no espectro eletromagnético, que está organizado em ordem crescente de frequência. Então a gente tem um espectro eletromagnético que, quando a gente vê esse espectro a primeira vez, não entendemos nada e é muito difícil entender o espectro, de certa forma, né? Porque a gente precisa de converter ao entendimento. E converter o entendimento é desenhar, né? Então vamos supor que a gente tem um novelo aqui, ó. Um novelo de linha. E esse novelo de linha é a fonte que a gente tem. Fonte de energia. É a linha. Ok? Então, se a gente esticar esse novelo, essa linha, né? Bom, a gente esticou ao máximo possível a linha. E aí, toda a extensão da linha, ela ficou com uma energia só. Então, ela está esticada, ela está com uma tensão. E aí, se eu toco nessa linha esticada, nessa tensão, ela vai vibrar sobre o toque, não é mesmo? Vibrar sobre o toque. Então, eu tenho uma tensão e essa tensão ela foi formada a partir da fonte de linha dentro desse novelo, não é mesmo? A gente só desesticou o novelo e amarrou toda a linha aqui e aqui. E aí, se eu toco com o peso, com um dedo pesando 1 polegada, a gente vai ter a vibração de 1 polegada, ok? E assim a gente começa a formar uma escada de polegadas, ó. Eu posso, com 2 polegadas, tocar essa linha. E aí, essa linha vai vibrar 2 polegadas. Vibração de 2 polegadas. E assim sucessivamente a gente pode fazer essa escala aqui, ó, de polegadas, de batidas. E aí ela vai montar para nós sobre essa uma tensão, sobre essa fonte, o pulso, as características de vibração sobre o peso da polegada. Não é mesmo? Então a gente, ó, pega a polegada, pesa a polegada e vibra essa tensão. Essa tensão vibrada vai ser representada, ó, assim, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que ela não, ela varia em todas as dimensões, entende? Então, ela ao mesmo tempo que varia de baixo para cima, ela varia de um lado para o outro, né? Então, ao mesmo tempo que aumenta aqui, ó, aumenta aqui também. E ao mesmo tempo que diminui ali, também diminui ali, sobre o peso. Só que quando a gente está falando de energia sobre tensão,
bater, só vai aumentar a vibração aqui, ó, vai mexer na vibração. Agora, se eu mexer nessa tensão, né, eu tenho uma tensão. Agora, se eu pegar 0,5 tensão, né, se eu cortar aqui no meio a tensão, né, você vai ter um resultado diferente para a vibração, não é mesmo? Porque é tudo proporcional. A gente tem que a tensão mais o peso da polegada é igual é, a vibração. Se eu diminuir aqui e, e manter o peso aqui, vai mudar a vibração, não é mesmo? E essa vibração mudando, o corpo que está sendo desafinado sobre essa tensão, sobre essa desafinação, ele vai sentir, não é mesmo? Porque a radiação, a gente não falou que são fontes que organismos vivos se ocupam sentindo, né? A vida sente. Ora, se você bater numa pedra com peso, ela até pode não demonstrar que sentiu, mas ela sentiu, porque se você bater com 2 pesos, desse que você bateu, a pedra, vamos supor que quebra. Então, obviamente ela sentiu o primeiro, né? Só que ela precisava de um peso a mais para poder se quebrar. Então, todos os organismos eles estão sentindo, e radiação é a vitória do homem, ou seja, é a organização do homem para exportar e exponenciar essa exportação sobre o conhecimento cada vez mais íntimo. E esse conhecimento íntimo está aqui, ó, nessa resolução expressa por esse gráfico aqui, ó, o gráfico das ondas eletromagnéticas, né? Aqui a gente tem a velocidade da onda, né? A escala da velocidade da onda, que é a frequência, né? A frequência de ondulação dessa onda. Porque uma fonte que emite luz, ela tem uma geometria que forma, né? Então a gente tem um F de forma geométrica que vai limitar o pulso da fonte. Né? Então, se a gente tem uma forma geométrica que vai limitar o pulso da fonte, né, a gente sabe que a fonte é limitada, e aí nessa fonte limitada, dependendo da forma geométrica, ela pode emitir para todos os lados da forma, e aqui a gente vai ter variações, né? A gente pode ter variações por forma, ou às vezes ela pode emitir somente por uma janelinha a radiação, né? Dependendo da fonte. Então as fontes elas podem ser programadas, e quando não são programadas pela própria forma geométrica, a gente pode programar a fonte por fora, modulando aqui, ó, barreiras para a fonte. Essas barreiras elas vão fazer com que a fonte emita radiação, emita energia somente por uma janelinha. Então nós comandamos. Isso é muito parecido com nossa mão.
nosso, nossos músculos, na verdade. É muito parecido com os músculos. Ora, se eu falar com você que radiação é controlar a radiação interna, é controlar o sistema nervoso central, as fibras nervosas, o sistema nervoso central a partir da plasticidade neuronal, conjugada pela colinergia que a gente recebe sob distributiva de acordos ergonômicos sobre a tensão que a gente expede na conexão entre as matérias que fazem com que a gente relacione, né, com a natureza. Então, nós o tempo todo estamos controlando radiações interiores, até porque excesso de radiações podem fazer quebras nas moléculas de DNA, né, nas bases nitrogenadas do DNA de células e podem romper, podem fazer com que a sua saúde fique prejudicada. Excessos de cargas, né? Eu mesmo eu tô com um excesso de carga na mão agora. Tô tendo um excesso de carga nas minhas mãos, né? Mas ainda estou no trabalho de adaptação. Mas é simplesmente assim, né? Então, para esse mapa ter ocorrido, precisou, né, dessa mineração, da gente se perguntar o que é radiação, né? Ou seja, o que esse sol, como o sol trabalha para um organismo vivo, né? A gente poderia fazer essa pergunta aqui, ó. Como o sol trabalha ou influencia organismos vivos. E aí seria mais ou menos isso que a gente construiria. Porque é ilimitado, né? A gente está sempre conhecendo como o Sol trabalha. Porque o Sol sempre se apresenta novo, de certa forma, no organismo. Porque o organismo muda e o Sol, sobre o organismo mudar, ele muda também. Muda a informação. Espectro eletromagnético, que é frequência e comprimentos de onda. O espectro eletromagnético é uma escala de radiação eletromagnéticas. Nele estão representados os 7 tipos de ondas eletromagnéticas: ondas de rádio, microondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gamas. As ondas se propagam à velocidade da luz, ou seja, 3 vezes 10 a 8, né? E com exceção da luz visível, são todas invisíveis a olho nu. Então, o nosso olho capta uma faixa muito pequena de todas de todas não, que é só uma, mas de todas as cores possíveis de ser enxergadas, né? Ou seja, de todas as faixas. A gente tem aqui, ó, a tensão da eletromagnética. Todas as vibrações no universo, né? Isso aqui representa todas as vibrações no universo. Imagina se o seu olho conseguisse resolução para poder ver a partir do olho mesmo todas elas, né? Cara, seu olho teria que ser muito veloz no sentido colinético, sináptico, né? Ele teria que ter uma capacidade muito
muito superior a que ele tem atualmente. Então, a gente só consegue ver a luz visível pelos olhos. Só que todas essas outras faixas a gente consegue ver. E isso é muito bom porque isso é o avanço da ciência, né? Você acha que se a ciência não perguntasse como o Sol trabalha, como o Sol influencia no organismos vivos, a gente conseguiria ter essa noção, trabalhar modulando essas noções e conseguindo ver essas noções? Aí você pode até dizer assim, sim, conseguiria. E eu também afirmo, conseguiria sim, a partir da natureza, dos organismos vivos, dos homens e das relações criadas pelos homens. Conseguiria ver sim. Só que essa forma de ver traz segurança, né? E essa segurança é fundamental porque existe uma faixa que o nosso organismo, as nossas células, nossas bases nitrogenadas, nosso DNA, não suporta tremer, né? É muita energia, é muita tremeção para ele. Essa energia, essa faixa aqui, ó, ela arranca bases nitrogenadas, ela mexe com o DNA, o núcleo das células. Então a gente tem o raio-x aqui, ó. Na verdade eu representei errado, porque o raio-x são picos assim, são muito velozes a frequência da onda dele. Só que são ondas eletromagnéticas. Entende? Um... Então, esse aqui é o desenho da faixa de luz visível, que é um pedacinho só, e é basicamente essa aqui, ó. É esse tapete aqui, ó. Só que como que a gente consegue ver mais luz, mais cores do que isso? Uai, as cores elas meio que se interceptam, né? As cores elas contorcem, né? Vamos colocar aqui, ó. Cores contorcem pela atmosfera. Então existe uma certa contorção das cores a partir das energias que ela reage, né? Que reage através delas, né? A partir das barreiras. Então vamos lá. O espectro eletromagnético mede as ondas eletromagnéticas. Elas têm a mesma velocidade, mas diferem em frequência e em comprimento. Então, a velocidade é a mesma, mas a frequência elas têm a mesma velocidade, diferente em frequência e o comprimento. E comprimento diferente. Essa medição é feita através das faixas de espectro que indicam a distribuição da intensidade do eletromagnetismo. Frequências e comprimentos das ondas eletromagnéticas. O espectro é colorido porque cada uma das ondas oferece a sensação de uma cor. Cores essas que estão associadas às suas frequências. Desse modo, as ondas mais longas localizam-se mais próximas do vermelho. Por sua vez, quanto menor
mais perto do azul. As ondas que têm a frequência mais baixa são as mais longas, as ondas que têm frequência mais alta são as mais curtas. Ou seja, o grave é azul e o agudo é vermelho, né? No sentido da, da característica da onda. No sentido da frequência. Ah, aqui, ó. Comprimento da onda em angstroms. Comprimento da onda em centímetro. Frequência em hertz. E energia em electrovolts. E aqui a gente tem as faixas, né? O que é o angstrom? Angstrom é uma unidade de medida de comprimento que equivale a 10 elevado a menos 10 metros, ou seja, 100 picômetros ou 0,1 nanômetros. Então é uma medida de comprimento que equivale a metros, né? 10 elevado a menos 10 metros. Foi criada para medir comprimentos de onda e distância intermoleculares, que é frequência usada nas ciências naturais e tecnologia. Intermoleculares, ou seja, dentro das moléculas. Pensando no sentido da molécula, né? Bom, e aí é que a gente tem, ó, as ondas do tipo rádio, as ondas de rádio, os micro-ondas, as ondas infravermelhas, as visíveis, as ultravioletas, os raios-x e os raios gamas. Então importa se é você, porque se você tem ondas que têm faixa visível, né? E isso interfere no seu organismo, não quer dizer que essas outras não interfiram. Todas elas interferem de alguma forma no organismos vivos, né? O organismo vivo, ele consegue ser diferenciado ao ser, né, ao sofrer a intercepção de ondas de rádio, né? A intercepção de ondas de micro-ondas, de infravermelho, de ondas visíveis, de ultravioleta. Então, existem laboratórios que buscam ver o que as células do organismo, o que o organismo fala sobre o estar com essas ondas, né? Existem ondas aqui que ajudam a natureza sobre determinada proporção ter mais vitalidade no sentido da, da força contra micro-organismos, né? A gente consegue irradiar alimentos. A gente tem ondas aqui que conseguem fazer, digamos que mágicas, né? Para com organismos vivos, células, né? Sistemas, né? Então, a gente tem como ferramentas de mexer em sistemas. Em sistemas vivos, né? Como assim? A gente tem porque interfere, né, no organismos vivos. Que as ondas de rádio, né? Ondas de rádio.
Vamos anotar aqui, ó. Ela. A frequência dela está entre 3 vezes 10 a nona. As micro-ondas. Ondas pequenininhas. Tá, é entre 3 vezes 10 a nona. A 3 vezes 10 a 12. Ou seja, o 10 aqui aumentou 3 zeros, né? 9, 3 zeros. Vamos pôr assim, ó. Vê? 3 zeros. Aí a gente foi para micro-ondas, infravermelho. Infravermelho. Vamos observar. De 13 a 12 a 4,3 vezes 10 a 14. 3, 10 a 14. Então, mais uma vez, daqui até aqui, ó, andou alguma coisa como 3 zeros, né? Algo semelhante. Porém, mudou um pouco aqui, ó. A gente aumentou 1,3 aqui. A faixa visível está entre a frequência 4,3 vezes 10 a 14. 14 a 7,5 vezes 10 a 14. Então é muito pouco, né, a faixa de luz visível, né? 4,3 a 7,5. A ultravioleta vai de 7,5 vezes 10 a 14 a 3 vezes 10 a 17. E a gente já tem um salto maior de faixas e o raios gama. Raio-x eles estão 3 vezes 10 a 17 a 3 vezes 10 a 19. Então, né? E os raios gamas, eles são maiores do que 3 vezes 10 a 19. Bom, o que a gente tira dessa consideração? Que aqui a gente faz uma fatia aqui, ó, dessa escala de subir 3, 3, 3, 3, né? 3 zeros, 3 zeros, para mostrar onde que está o olho sobre a relação eletromagnética, né? O eletromagnetismo do olho, que banha o olho. Porque todos esses outros eletromagnéticos, faixas, banham outras vidas, né? Até decaírem.
ou outras moléculas e etc. Ah, então vamos terminar aqui, ó. Vamos terminar aqui vendo o que é radiação. Os tipos de radiação. Os diferentes tipos de radiação são classificados em ionizante e não ionizante. Então, isso aqui é uma forma de classificar a radiação. O eletromagnetismo. Sobre o nosso corpo, hein? Nosso corpo, entre aspas, né? Sobre o organismo vivo. Sobre organismo. A gente tem os ionizantes e os não ionizantes. O que carregam, o que não carregam, né? O que guardam, o que não guardam. Vamos ver direito essa aqui. A radiação ionizante tem energia suficiente para remover um elétron de um átomo e assim produzir íons. Já a radiação não ionizante apenas eleva a temperatura e causa agitação das moléculas, mas não altera a estrutura do material. Remove elétrons e só aquece. A ionizante, a radiação ionizante, ela consegue, quando envolve um material, né? Ela consegue arrancar elétron aqui, ó. E ao arrancar o elétron desse material, esse material ele fica instável. E aí acontece que essa instabilidade faz com que esse átomo atraia, se torne negativo, né? Ela atrai a carga ou positivo. Ele fica positivo ou negativo. Sai um elétron, então ele fica positivo, né? Ele fica positivo para receber carga, ele fica ionizado. Ele fica com falta de elétron. Ah, Radiação ionizantes. A gente tem a alfa, beta e a gama. As emissões alfa são partículas pesadas de carga positiva e formadas por dois prótons e dois nêutrons. Isso aqui a gente já falou no canal. A não ionizante, luz visível, rádio, micro-ondas. Para que serve radiação? Os diferentes tipos de radiação são utilizados em áreas que vão de medicina até confecção de armas bélicas. Apesar das inúmeras aplicações, a utilização deve ser ponderada por causa dos riscos que apresentam. Na saúde, a radiação é utilizada no tratamento de doenças através de radioterapia e em diagnósticos por imagem como radiografia, tomografia e mamografia. Para a produção de energia elétrica, a radiação é utilizada em usinas nucleares. Pela fissão de elementos radioativos, a radiação é também utilizada em técnicas para desvendar a idade de artefatos antigos. Então, tudo isso aqui eu já falei no canal, né? Fontes de radiação. Tem a parte que fala das fontes de radiação. A radiação pode vir de fontes naturais a partir de elementos químicos radioativos.
e que emitem espontaneamente e são encontrados em rochas e sedimentos. A capacidade de emitir radiação é chamada de radioatividade, cuja medição é feita por desintegração por unidade de tempo, o tempo de meia-vida. As fontes artificiais de radiação são equipamentos que utilizam bombardeamento de átomos, como aceleradores de partículas e reatores nucleares. Em doses mais baixas, a radiação apresenta menor risco, já em doses elevadas podem ser nocivas. Por isso, embora apresente muitas aplicações, a radiação requer medidas de proteção para preservar os seres humanos e o meio ambiente. Bom, vamos fechar o vídeo aqui, ó, porque eu acho que tudo que a gente quis falar já falou. A gente sabe que o organismo, né, o organismo vivo, todo organismo vivo, ele tem radiação em si, né? Existe a radiação dos organismos vivos. E é por isso que a gente estuda a radiação, né? Por causa que a gente se relaciona a ela. Organismos vivos se relacionam à radiação. A radiação ajuda a gente a compor o nosso organismo e conseguir a adaptação desse organismo para o relacionamento da vida, assim como todos os organismos na vida. Bom, então, uma vez que a gente sofre essa tensão do Sol, lembra do novelo que a gente falou? Agora imagina que esse novelo é o Sol aqui na Terra, né? É o Sol vamos supor que a gente tem um Sol aqui, e o Sol, ele amarra aqui na Terra, ó, no universo, né? E aí ele chega aqui, ó, parte dele vai para dentro da Terra. Vamos supor que a gente tem um plano aqui, ó. Esse aqui é o plano que a gente tá, né? Esse aqui é o plano Terra. O Sol esquenta aqui e vai para baixo da Terra, fica um pouco aqui. Dependendo do tipo de solo aqui, ó, ele pode esquentar ou não, né? E ele pode ser refletido, né? Refletido ou aquecer. Então, o estudo da radiação ajuda a gente a desenvolver a vida sobre essa adequação de estar sobre o Sol. Então a gente se edita sobre o Sol. E saber sobre as necessidades dessa edição é, de certa forma, assegurar, né? É ser obediente sobre essa realidade imposta pelo Sol. Então, uma vez que o Sol toca, né, ela manda a fonte, né? Quando o nosso organismo detecta, ele toma essa referência de detecção e desenvolve sobre esse incômodo, até não achar que é um incômodo a atividade do Sol. Beleza? Então a radiação é basicamente isso. Se você quer entender a radiação, você precisa de entender a necessidade do Sol, a fonte. E aí sim você consegue aos poucos desenvolver um entendimento mais aprofundado com a radiação, né? Pegando essas bases, né, de pergunta e desenvolvendo você mesmo esse edifício de radiação, de se apresentar, né, para essa dúvida aqui, né? Como o Sol trabalha, como o Sol influencia organismos vivos, como a radiação pode influenciar organismos vivos.
uma vez que a radiação é energia, e a energia, quando ela é amparada por uma célula, por um organismo vivo, as células elas entram em amparo, elas se esquentam, elas arrancam elétrons das suas órbitas. Então tem tudo isso nessa relação, ok? Eu vou ficando por aqui então e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!